Fora esses pontos, ainda existem muitos outros agentes. Por exemplo, nós temos os hubs e os valleys. O nome Valley vem muito daquela questão do Vale do Silício, né? Então do Silicon Valley, né? Então, e os hubs também. Os hubs é a ideia do hub, de concentração, né? De você ter um local que concentra esse espaço. Por exemplo, a própria House of Startups, né? O nosso hub de startups, ele concentra startups, mentores e investidores. E a gente faz essa comunidade segura. Então existem muitos hubs. Até o presente momento nós mapeamos 113 hubs e vales do Brasil, mas existem mais. Tá? Em todos os estados, em toda a federação existe isso. Alguns nas capitais, com uma certa concentração nas áreas urbanas, natural, né? Onde as empresas estão. Mas também existem muitos hubs em cidades do interior do Brasil todo. Então, lembre-se, não se concentra somente nas capitais. Existe uma concentração, obviamente, das capitais nos centros metropolitanos. Por exemplo, quem é de São Paulo, né, vocês já sabem, eu estou aqui em São Paulo. Existe uma concentração aqui, lógico, em São Paulo, Grande São Paulo, mas tem Campinas, por exemplo, tem Ribeirão Preto, tem São José do Rio Preto, né? Então existem essas cidades maiores, Santos, né? Então existem essas cidades maiores, né? No litoral, por exemplo, que tem uma concentração. Mas você pega, por exemplo, no Paraná, você tem lá Curitiba, obviamente, né? Tem hub, mas também tem no interior do Paraná, vai ter Londrina, né? Vai ter em outros locais que tem também esse apoio. Você pega lá, por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, obviamente tem Porto Alegre, mas também tem outros locais, tem Pelotas, tem Rio Grande, tem outros, Santa Maria. Então você vai ver, Fortaleza vai ter, Recife vai ter, Pernambuco, né? Você vai ter lá Alagoas, ou seja, todas as capitais têm, todos os estados têm, nas capitais todas elas têm hubs, e nas cidades principais maiores dos estados também você vai encontrar esses hubs. É só você entender, nós mapeamos 113, então você consegue já imaginar que tem uma distribuição maior, com maior concentração, obviamente, no estado de São Paulo e no eixo sul-sudeste, tá? Então existe de fato uma maior concentração, mas mesmo, por exemplo, no norte existe lá, tem colegas nossos também que fazem parte também, que tem lá em Manaus, vai ter também em Belém do Pará, vai ter em Macapá, ou seja, também existe, né? Hubs aí espalhados por todo o Brasil. Isso é importante que vocês saibam. Esses hubs e valleys, o que são? São associações, são grupos de interesse, né, pessoas que se uniram e eles concentram startups. Essa é a ideia, concentrar startups daquela região. Por que concentra startups daquela região é algo interessante? Porque você junta empreendedores que têm objetivos comuns, como por exemplo desenvolvimento, fomento, conversar sobre o mesmo idioma, né, o idioma da tecnologia, da inovação das startups, para que eles não se sintam sozinhos, né, eles consigam compartilhar seus desafios, e esses hubs, esses valleys, eles concentram de fato as startups. Alguns passam a ter participação societária, outros não, outros são apenas por apoio mesmo, iniciativa, e a grande questão é que quando você concentra empresas, você dá mais força para todas elas. É só você imaginar, eu tenho uma empresa, uma startup, por exemplo, lá, vamos colocar aqui simbolicamente, numa cidade do interior do Paraná, e eu tenho uma outra startup também nessa cidade próxima, não precisa ser exatamente a mesma cidade, próxima dessa outra cidade do interior do Paraná. Por exemplo, quando essas duas startups se juntam e outras startups se juntam, todas elas ficam mais fortes. Elas conseguem ter maior concentração de informação, de tecnologia, elas trocam mais informações entre elas, elas conseguem negociar contratos, por exemplo, de fornecedores, a gente vai falar daqui a pouco, ou seja, é importante, é valioso para todo mundo. Por isso que os hubs e valleys, né, são as comunidades de startups que estão espalhadas pelo Brasil, eles têm um peso muito interessante, são muito valiosos para o ecossistema, porque de fato eles acabam concentrando. De uma forma geral, esses hubs eles variam de 20 a 200 startups, tá? De uma forma geral, de 20 a 200, um pouco mais, um pouco menos, mas tem hubs com 25, 30, tem hubs, né, valleys com 180, 200, 220 startups. Tá? De uma forma geral, de 20 a 200, você vai ver. E isso é interessante, que você imagina, a gente tem lá alguns mapeamentos, como por exemplo a Associação Brasileira de Startups, a B Startups, que também é outra entidade, a gente vai falar daqui a pouco, ela mapeou aproximadamente a uma sugestão que existam aproximadamente 14 a 17 mil startups no Brasil, algumas com maior ou menor nível de maturidade, mas você vê, são muitas startups espalhadas pelo Brasil todo, por isso que a gente precisa,
né, entender toda essa aproximação e conseguir aproximar essas empresas. Porque é bonito falar dessas empresas que estão, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Salvador, mas e a empresa, a startup que está numa cidade do interior, por exemplo, do Piauí? Eu mesmo já orientei startups que não estavam em Teresina, elas estavam numa cidade do interior do Piauí, a cerca de 300 quilômetros de distância de Teresina. Ou seja, ela acaba realmente bastante isolada do eixo tradicional de tecnologia que se concentra no sul-sudeste. E é interessante que, se você consegue juntar isso, acaba gerando maior possibilidade de negócio.